Vou levar eles na delegacia? Não, porque eu encontrei isso agora durante o processo. Eles foram anexos no outro processo que... É que já tem uma outra ação, porém. Do cárcere. Eles estão... A senhora mostrou no outro processo? Sim. Tá. Esses dois que a senhora refere? Do meu joelho para baixo eu mencionei, eu não sei se mostrei, mas da audiência teve até um boletim de ocorrência. Eu não sei se ele ainda tem no YouTube, mas eu peguei com o celular, eu gravei, porque aparece o canal dele, eu vou lugar câmera, e o vídeo do joelho para baixo eu tomando banho. As câmeras eu encontrei. Uma câmerazinha desse tamanho, pequenininha, no banheiro. Mas para que fazer isso? Tá. E isso a senhora chegou a referir para a polícia? Eles tiveram que tirar essas câmeras? Como é que foi As isso? câmeras eu encontrei depois, está tudo empacotado, e o meu divórcio não está saindo, ele não quer acordo comigo. Mas a senhora encontrou depois, a senhora diz o que depois? Depois de separado, eu fiz uma faxina na casa. Eu encontrei 4 câmeras pequenas e mais um relógio de pulso que ele usava, que também tem câmera. Tá tudo nos contêineres lá, e a relação foi para o outro processo do divórcio da câmera de espionagem. Tá, essas câmeras não foram apresentadas nesse processo para a delegacia? Ainda não. Elas estão lá guardadas nos contêineres. Não. Certo. A senhora referiu quanto a essa questão da comunicação dele, que ele falaria em português, inclusive vai em outros órgãos falando português. Sim, ele ia em tudo que é lugar, se ele não estava comigo. As pessoas não falam em alemão. Tá. A senhora tem conhecimento se ele usa aplicativos de tradução? Também. Mas quando ele está assim com o pessoal, que ele está sozinho, ele fala em português. Eu uma vez vi ele dando uma explicação para o Vinícius de como se instalar um sistema solar, alguma coisa, tudo em português. O Vinícius não fala alemão. Como é que ele vai dar uma explicação técnica para uma pessoa que não entende o alemão se não for em português, tanto no Brasil? Lá no momento que ele foi preso, nesse dia, a senhora chegou a acompanhar? A senhora chegou a ver o momento que ele foi preso? Ele foi preso no portão da minha casa. Tá. Tinha alguém que conseguia entender ele falando, ou que conseguia se comunicar com ele? Até onde eu sei, ele falou em português com os policiais. Ele se recusou a falar em português depois das algemas. Ele entendia os policiais entendiam ele, é isso? Mas ele ainda falou para os policiais que eu estava estressada, ainda falou mal de mim em português. E na delegacia a senhora foi com ele? Não, nós somos em viaturas diferentes. Chegaram a se ver na delegacia? Ele ficou numa sala separada da minha. Eu fiquei prestando depoimento lá com o pessoal e ele ficou numa outra sala separada. Daí, depois ali da UPA, eu não vi mais. Ele foi numa viatura, eu fui em outra e eu disse que eu não queria mais contato com ele. A senhora tem conhecimento se lá na delegacia chegaram a chamar, ou a senhora viu alguma coisa, se chamarem algum tradutor, alguém que falasse alemão, que pudesse falar com ele? Eu escutei, eu estava numa sala, ele falou em português, se quiserem me processar, vai ter que ser na lei alemã, porque eu sou alemão. Isso ele falou em português. Daí o cara falou, para que ele está fazendo isso? Na hora de tirar a foto, eu lembro que ele falou isso pro policial, daí o cara veio assim, hã? Você lembra se tinha alguém que falasse alemão lá na... Não tinha tradutor lá. Não. Ele me soltou essa, se quiserem me processar, vai ter que ser na lei alemã, porque eu sou alemão. Eu lembro dessa frase que ele falou em português. A senhora disse que, aí voltando para o dia desse fato, tá? 31 de dezembro de 2019, a senhora disse que ele ameaçou, então, colocar fogo no colchão, certo? Sim. Ele tinha algo com ele em mãos que possibilitasse colocar fogo, ou ele disse isso, chegou a pegar alguma coisa? Ele tinha uma caixinha de fósforo que ele sempre carregava no bolso. Ele vivia tacando fogo em tudo. O que ele queimava de coisa lá, olha, ele queimou em madeira, dava para fazer uma casa. Esse homem, olha, ele... Uma vez, eu lembro que foi no final de semana que o oficial da justiça foi lá em casa. Que ele ficou daí bravo, que ia, por causa do negócio da Maria da Penha lá, da medida protetiva. Ele pegou por desaforo, cortou um manjico na beira do arroio, tacou fogo, se via de longe aquela fumaça. Ele fazia fogo em tudo quanto é canto. Ele tinha um tonel, cada vez que tinha uma nota fiscal que ele comprava coisas, às vezes no nome de outras pessoas, no meu, não sei de quem, tem coisas lá que eu não sei nem de quem que é. Ele tem 3 containers fechados, cheio de mercadoria, cheio de coisa, não se sabe de quem é, mas as notas fiscais ele queimava. Então ele sempre tinha uma caixinha de fósforo no bolso. Tá? E é assim, ele sempre tinha um balde vizinho quando ele queimava as coisas dentro. Então, era um terror. Eu tinha que estar sempre
de atrás com alguma coisa, apagando o fogo dele. Tá, mas a senhora sabe se nesse dia ele estava com esse fósforo? Sim, ele estava com a caixa na mão. Com a caixa na mão. Ah, a senhora chegou a falar isso na delegacia? Não, moça, desculpa, doutora, eu estou um pouco nervosa. Não. Olha, muita coisa eu não falei lá porque eu estava nervosa. Eu lembro que daí acho que eu falei da história do colchão que ele queria tacar fogo. Eu esqueci de falar que ele arrancou as portas dos armários da cozinha, que até hoje estão lá com as dobradiças tortas, eu não tirei. Eu acho que também não comentei que ele quebrou os azulejos da cozinha, que migalhou, esfarelou, que eu acho que foi com a porta, que ele certo bateu de quina, porque uma lajota inteira ficou esmigalhada. Então, muita coisa eu acho que foi... Eu só estava chorando, a única coisa que eu conseguia fazer era... Acabou com a minha vida. Não tem Não tem problema. Se quiser, tem lenço aqui também. Eu fico nervosa de se lembrar dessas coisas. Se eu puder, quando eu puder retomar. Quanto antes eu terminar, eu tô aliviada de saber de dentro. Uhum. Posso? Pode. Posso? Outra dúvida que eu fiquei desse relato ali, essa que chamou, né, depois isso aconteceu, conseguiu chamar a polícia, né, que eles foram rápidos, que eles vieram em 15 minutos. A senhora mencionou alguma coisa de ter um telefone no lixo? Como é que foi isso? Era um aparelhinho velho. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o meu celular, que tem o meu número, minha rede social. Aí sabe o que ele fez? Ele confiscou meu celular e eu usava para ele. Tanto que eu tenho contato dos amigos dele que estão... até os amigos estrangeiros têm mensagem aqui, por isso que eu tinha todas essas mensagens. Ele usava a minha rede social para se comunicar com as pessoas. E o celular dele, um velhinho que ele tinha um chip para ninguém descobrir ele jogou no lixo. E aquele aparelhinho velho eu catei, estava sem chip. E aí alguém conseguiu para mim um chipinho pré-pago. Como não tinha nada, estava vazio, o único número que eu tinha na cabeça que eu podia pedir ajuda era da polícia. E foi com aquele lá que eu tinha escondido no galinheiro que eu consegui chamar a brigada. Eu corri lá para os fundos, que tem bastante construção, e me enfiei lá num canto e fiquei esperando até tocar a sirene da polícia no portão. Ah, mas deixa eu entender um pouco melhor essa questão do celular. Dessa vez que ele jogou no lixo. Ele costumava de fazer limpa nos eletrônicos dele. Ele tinha um armarinho ali perto do banheiro, um armarinho branco, não está mais lá. E ali ele tinha tudo assim, coisas que ele parava de usar, que ele tinha o costume de comprar, não usava mais, aí dava para um, para outro. E eu lembro que eu vi ele fazendo uma arrumação ali e encheu uma sacolinha e ele estava jogando as coisas na caminhonete para levar embora, né? E aí eu peguei, fui fuçar naquele lixo e eu achei aquele aparelho velho. Funcionava ainda, mas ele era assim, ele descartava as coisas. Uma vez ele jogou um aparelho fora com chip e tudo. Tá, mas esse aparelho que a senhora usou para... Ele está em casa, guardado. Tá. Desculpa, só para concluir a frase. É um Nokia bem antigo. Tá, e quando que ele jogou no lixo? Ele jogou esse aparelhinho no lixo, foi no mesmo mês. Foi o lixeiro passa nas terças, ele deve ter jogado no sábado. Foi no primeiro final de semana de... Não lembro mais. Porque ele não jogava sempre tudo de uma vez só fora, ele jogava aos poucos. Ele esperava sempre até que enchia a caminhonete, porque ele não gostava de sair cada pouco. Mas eu lembro que foi em 2019 que eu catei esse aparelho. Tinha jogado aproximadamente um mês no lixo? Eu não sei se fazia um mês, porque aos poucos eu ia catando coisa. Aí eu pegava um cabo de conexão, eu ia fazendo... Conforme eu achava alguma coisa, uma vez tinha um blusão meu também, eu catei, tirei assim, que ele amarrava, fazia os nós, e eu cuidava quando eles amarravam o lixo, fazia um nó igual do jeito que ele estava fazendo. Tá, mas aí ele jogou no lixo, a senhora recuperou, foi isso? Sim, mas esse daqui fazia anos que estava com ele. Tá, mas a senhora recuperou antes desse dia? Sim, a senhora mantinha ele com a senhora? Escondido no galinheiro. Tá, e com esse celular a senhora conseguia se comunicar? Não, porque eu só sabia o número do 190 na cabeça. Não tinha nenhum número guardado, era um aparelho antigo, ele limpou o celular de informação, ele tirou todas as informações, contatos e números do celular. Então, eu só pude ligar para a polícia e pedir ajuda aquele dia, porque eu não tinha outro número na cabeça. Tá, mas a senhora tinha acesso ao celular que vocês usavam juntos? Não, só
Ele, quando eu tinha que ligar para uma pessoa, ele pegava o celular, discava o número, ficava do meu lado e eu tinha que passar o recado para a pessoa. Mas a senhora não escrevia mensagem? Não. Celular? Não. Nunca? Não se comunicava com o seu irmão? Não se comunicava com... Ele se comunicava com as pessoas achavam que era eu. Inclusive, uma vez, uma amiga minha disse, Sandra, tinha aquelas mensagens, mas a gente viu que não era você. Acho que a senhora colocou até isso lá no Vocês outro. já podem conversar. Ah, tá, desculpa. Tá no outro processo lá. Eu tô confundindo. Tá. No outro processo foi colocado. Uma amiga minha disse, Sandra, a gente recebia as mensagens, mas a gente via que não era você. Não era o teu jeito de escrever e de falar. Tá. O Ruger, ele trouxe alguns prints de conversa nesse processo e nesses prints consta a senhora conversando com o seu irmão, acho que fez que faleceu, o Clóvis. Então, nunca foi a senhora. Olha, que eu me lembro, ele não me deixava conversar com a minha família. Ou ele sentava junto, aí ele ditava e eu tinha que escrever o que ele queria falar. Eu tive que uma vez, eu lembro, quando meu pai ficou viúvo, aí teve uma situação que meus irmãos contaram que daí o pai armou uma namorada e quis morar na casa. E o meu ex-marido não gostou disso. Ele mandou ele redigiu em alemão o texto e me fez botar em português, descascando os meus irmãos, arrumou uma briga, porque ele me mandou escrever aquele texto, mandar aquele e-mail para os meus irmãos. No telefone, no notebook dele. Então, mas o que a senhora está me dizendo, então, que a senhora não pegava o celular e mandava mensagens? Não, isso não. Se eu fazia, até porque o aparelho ficava o tempo todo com ele. Ele ficava junto comigo, ele me dava, ó, tu escreve isso, isso, isso e isso. É isso que eu quero que tu escreva. E depois ele botava e conferia para ver se estava certo, se era o que ele queria, e mandava. Ai de mim se eu resolvesse escrever alguma coisa que não o que ele quisesse. Então a senhora não tinha acesso a ponto de ver os contatos ou a ponto Não. de ver telefone, a senhora não conseguia pegar esse Não, celular porque em nenhum momento. ficava no bolso dele, junto com um molho de chaves de todas a casa, a porta, tudo. Inclusive a chave do meu quarto ficava com ele no molho. E esse molho de chaves me foi entregue lá na delegacia quando ele foi preso. Só para concluir essa questão do celular. Então a senhora mantinha esse celular que ele tinha jogado fora, a senhora mantinha escondido e a senhora mantinha carregando esse celular e carregava sempre. Sim, esse número que eu tenho, que ele usava para mim dele, eu tenho desde 2015 o contrato, eu fui ver. Ele foi junto comigo fazer o contrato. O chip já logo foi para ele. Eu não fiquei com o chip. Tanto que o meu bloco de produtor, toda a minha documentação ficava trancada no quarto dele. Até a minha carteira de identidade ficava no quarto dele. Eu não tinha acesso à minha documentação. A única coisa que eu tinha, que estava escondido, que ele não se tocou, foi minha carteira de motorista. Mas quando a senhora referiu que anteriormente o oficial de justiça esteve na sua casa, a senhora sabe precisar anteriormente quando ou não? Eu lembro que foi na metade do mês de dezembro. Foi 2 vezes. Ele foi no sábado, de tardezinho, com a viatura. E aí eu lembro que daí eu tomei um susto quando a viatura desceu, ele veio saindo da curva atrás do container. Disse, puta merda, escutou tudo. Mas ele me descascou, me disse um monte de desaforo. Tá, mas ele não... A senhora referiu que alguma vez ele estava escondido, a senhora sabe dizer quando que foi isso? Nessa ocasião, do oficial de justiça, escutou toda a minha conversa. Tudo que eu contei para a polícia, ele ouviu. Mas é que a senhora referiu que foram 2 oportunidades. E na segunda também. Nas 2 ele estava escondido? Na segunda, daí ele pegou e, ó, ficou o pé. Acho que essa é a minha, né? Acho que tem uma água aqui para a senhora. Obrigada. A senhora referiu agora alguma questão a respeito da chave, né? Como é que foi isso? A senhora ficou com a chave? A chave da casa me foi devolvida quando ele foi preso. Ele ficava com... Era um molho bem grande, os contêineres, galpão, carro, tudo junto. Chave da casa, tudo ficava com ele, porque a casa é por fora chaveia, mas por dentro ela é trancada com tranca. Então, se uma pessoa sai e eu passo a tranca por dentro, essa pessoa não consegue entrar, a não ser que meta o pé. Tá. Vocês ficavam em quartos separados ou ele tinha um quarto A gente passou a dormir em quarto separado desde 2011, quando ele voltou com doença venérea para o Brasil. Começaram desde 2011.
2012, na verdade, foi quando ele adquiriu a doença venérea, daí eu não quis mais dormir com ele. E o quarto dele ficava trancado? Ele tinha chave do Sim, quarto? ficava trancado, eu não podia entrar. Tá. E depois dessa ocasião, a senhora teve acesso também à chave do quarto dele? Sim, daí eu estava dentro de casa, ele não estava mais ali, daí Ele tinha bens, dinheiro nesse quarto dele guardado? A senhora tinha conhecimento disso? eu só tirei o celular dali de dentro, porque eu queria voltar a me comunicar com as pessoas, e deixei ele intocado, porque o pessoal ia vir buscar as coisas dele. Então, foi um fogão, porque quando entraram lá, parecia um bando de formiga, reviraram todo o quarto, limparam as gavetas. Quem a senhora está falando? Foi o Alberim, Ah, os amigos. o Alexandre, a Rosane e o gênero do Alberi. Entraram em quarto. Inclusive, levaram uma moto que não era para ter levado, está até hoje com ele. Ele anda para cima e para baixo, não tem documentação, está com restrição. Uma hora vai dar uma bronca e quem vai responder sou eu. Tá. Mas eu quero saber, assim, havia um dinheiro em quantidade significativa? Não sei, porque eu não mexi. Era muita bagunça, doutora. Era muita bagunça. Ele usava o quarto como depósito. Depois que eles tiraram as coisas do meu ex de lá de dentro, que estava tudo nas gavetas ainda, que eles limparam tudo, eu aos poucos fui guardando as coisas nos contêineres, porque tinha eletrônicos, tinha eletrodoméstico, ele ia montar uma casa para ele lá naqueles contêineres, então ele estava estocando parte de coisas mais sensíveis. Então, o que tinha lá dentro, eu não sei ele precisar roupa e coisa assim. Até comida tinha, doutora. Quarto dele. Até comida tinha. Eu fiquei espantada. Por exemplo, lá nos contêineres eu tenho lá que eu lembro alcaparra, tem cachaça. Eu lembro que não é perecível, que não estragou, mas as outras coisas eu joguei fora. Mas a alcaparra e a cachaça dele tá lá nos contêineres esperando para ele levar embora. Tá, essa é a questão a respeito de dinheiro dele guardar no quarto dele, uma quantia significativa de dinheiro. A senhora em algum momento teve conhecimento? Não, Nem antes, nem depois? eu não sabia nem que ele tinha vendido um imóvel lá na Alemanha. Eu fiquei sabendo no processo. Mas eu encontrei uma mensagem onde ele disse que o dinheiro estava em mão segura. Eu não sei quem é a pessoa que está com o dinheiro, mas alguém ele colocou. A mensagem está aqui no celular. Porque ele devia ter pensado duas vezes que se ele usava o meu celular para mandar mensagem para os outros, coisas não se escrevem. E uma pessoa disse para ele em 2019, cuida com o teu dinheiro vivo. Ele escreveu, não se preocupe, está em mãos seguras. Antes da prisão dele. Tá certo. Mas... Ah, e uma outra coisa que eu me lembro, doutora. Tinha uma pessoa movimentando a coisa dele porque ele me acusou. Eu já mandei para o processo civil. A assinatura eu não sei de quem que é. Eu nem no Brasil não morava e já tinha gente tirando dinheiro da conta dele. E num mês parece que foram 35 mil. E a única pessoa que eu lembro que tinha procuração para fazer movimentação bancária no nome dele era o senhor Alexandre. Inclusive, essa conta bancária nem no meu endereço não estava. Tá? No endereço do senhor Alexandre. Daí, pensa bem. A conta bancária no endereço do Alexandre. A assinatura eu não reconheço. E a procuração está em nome de Alexandre. Então, não adianta ele querer dizer que o dinheiro veio ficar comigo. Porque se tinha outra pessoa mexendo na conta dele, porque a assinatura não é minha, eu tenho ela printada aqui. Então, ele que se explica com a pessoa. Ou talvez a pessoa tenha ficado com o dinheiro e não devolvido para ele. Obrigada.